E agora, para iniciar o nosso último painel, depois de tantas informações, ainda temos mais um pouquinho guardado para vocês. Eu quero estar convidando o senhor Jaci Tadeu, CEO da Sizing e diretor da ACES para o Rio, para estar tomando seu lugar aqui à frente, por favor, para atuar como mediador, juntamente com ele, a nossa presidente da ACES para o Rio e CEO da Lab 245, a senhora Maria Luísa Reis, o senhor Otto Machado, CEO da Profits Consultoria, e o senhor Renato Regazzi, gerente do Sebrae. Estão todos presentes? Passar a palavra aqui para o nosso mediador. Opa, bacana. Bom, boa tarde a todos. Nosso último painel do primeiro turno. É um prazer estar aqui falando sobre o tema, né? Engenharia e projetos, e um belo projeto de economia do mar. Eu tenho o privilégio, além da minha empresa, que atua com gestão e gente, em consultoria, eu sou associado regional da Fundação Dom Cabral, que é uma escola de negócios que tem nos trazido muitas alegrias aí no Brasil como todo e um reconhecimento internacional. Quando eu falo em projetos, né, como engenheiro que já fui, né, a minha maior, eu diria, experiência na vida profissional foi coordenando, sendo responsável técnico por um grande projeto. E eu sei o quanto que a tecnologia, né, na época não tão disponível, né, como ela nos ajuda. E esse é um pouco do tema que a gente vai debater hoje. Mas, assim, a minha alegria com projetos, ela me levou a um prêmio nacional dado pela Confederação Nacional da Indústria, com o tema inovação e design, que foi muito interessante. Então, é um projeto, para mim, que é muito caro, né? E eu gostaria de compartilhar com vocês algumas palestras aqui que vão falar sobre a tecnologia hoje inserida em projetos. Começando pela nossa presidente querida Maria Luísa Reis, e CEO da Lab 245. Obrigada. Eu preparei uma apresentação, mas não passei. Mas isso não é um problema, porque eu vou falar, você já percebeu que eu falo muito, então não é um problema, realmente. Agradeço, Jaci, e como palestrante, eu vou aqui antecipar, sou engenheira mecânica, com ênfase nuclear, e, portanto, tem toda aquela questão que eu falei da segurança mais cedo, né? Eu trabalhei muito tempo com precisão, com projetos de sinal, e a Lab 245 é a empresa que eu fundei há 26 anos. E essa empresa, ela começou, logo nos primeiros momentos, trabalhando com um projeto com a Petrobras. E o projeto que era a Petrobras de Engenharia. Particularmente, a gente fez um projeto para a certificação ISO 9001 e ISO 14000. Na ordem, acabou sendo 14000. A primeira certificação ISO 14000 da Petrobras foi com o nosso sistema lá no terminal de óleo e gás de Coari, no Médio Solimões. Lugar longe que eu fui. Não precisava ir, não, porque na época o remoto já existia, mas ninguém acreditava. Faz muito tempo, então eu fui. Foi muito bacana, foi uma experiência incrível. E por que eu estou contando isso? Porque as demandas de engenharia daquela época, ou de um pouco antes, porque antes de eu fundar a Lab 245, eu trabalhei numa empresa norte-americana chamada Óptica Imaging Systems, e essa empresa tinha sistemas de gestão e eu participei de projetos já da engenharia. E os projetos eram basicamente os mesmos, ou muito semelhantes até hoje. Incrivelmente, até hoje são muito parecidos. Você envolve uma empresa contratada que elabora um projeto de engenharia, pode ser de uma instalação, de uma obra civil, diversas obras. Esses projetos começam com desenhos. Na verdade, antes tem um projeto executivo, tem memória de cálculos, vários documentos associados, mas depois começam os projetos. E todos esses documentos ficam tramitando, sendo aprovados. Enfim, tem uma obra, tem uma instalação e tem uma manutenção. E sempre houve muita preocupação da engenharia nas siglas, nos códigos, naquilo tudo. Por quê? Engenharia, e principalmente na área de energia, muito rigor de segurança. Aquilo que a gente estava falando antes, não é segurança da informação, simplesmente, né? É segurança física, né? É ter um acidente grave. Até a razão de ter sido ISO 14001 antes do ISO 9000, porque
teve um acidente naquela região e o Estado do Amazonas estava querendo bloquear as obras por conta do acidente. Então, toda essa preocupação estava havendo, e isso tem que ser muito bem controlado. E por conta desse excesso não, mas por conta desse controle todo, havia um rigor nessas siglas, e até hoje isso existe. Só que, no final das contas, já naquela época não precisava. Porque o conteúdo não precisa de siglazinho, códigozinho. Na verdade, a informação ela não está contida num único código. A informação ela é múltipla. Ela pode estar em inúmeros lugares. E quando você começa a internacionalizar, a abrir os horizontes, a ter fornecedores de vários lugares, e a ter softwares envolvidos, o SAP ou o que for, aí os códigos já não conseguem mais fechar, porque tem uns que tem um código pronto de um jeito, outro que tem um código pronto do outro. E aí começa aquela dor de cabeça desnecessária. Não precisávamos disso. Não precisava dessa dor de cabeça toda. Mas ainda assim, a necessidade. E aí, passado esse tempo todo, com múltiplas plataformas associadas, o setor de energia começou a reclamar, e a engenharia começou a reclamar, precisamos higienizar a base. Higienizar a base é um termo bem comum quando você diz que está uma bagunça a codificação. E essa bagunça não foi proposital, pelo contrário, sempre teve muito rigor, muito controle por isso. Então, a gente tem que abrir os horizontes. E eu faço, você sabe muito bem, me acompanha nas redes sociais, que eu trabalho com inteligência artificial, hoje em dia. E a inteligência artificial nada mais é do que um jovem estagiário, até o nosso amigo lá, o Rodrigo Jesus, falou isso no nosso penúltimo Thinking Digital, que é um estagiário inteligente, mas que ainda não aprendeu o suficiente. Então, você vai ensinar a ele, mas ele é um cara com potencial incrível, e você vai ensinar ele vai trabalhar por muita gente, vai estar controlando, ele vai estar atento a esses aspectos. Então, as novas tecnologias ligadas à engenharia estão muito ligadas a essa capacidade de compreender o conteúdo, compreender a codificação, compreender as múltiplas plataformas que a gente tem, integrar tudo isso sem perder a segurança, sem perder o controle físico do que está acontecendo. E, como eu falei, inteligência artificial não é apenas uma estatística. 90% dá certo. Não, não é isso. Você pode ter uma inteligência artificial precisa. Um trabalho de machine learning em que você tenha precisão. Apenas você tem que criar métodos e um aprendizado assertivo, em que você não precisa ter um controle que você já não tem mais, porque o mundo mudou, porque as plataformas são múltiplas, e implementar. Então, o que está acontecendo? Hoje, paralelamente a isso, você vê o surgimento de diversos tipos de projetos de markup, em que você não tem somente a informação a informação vetorial, né, que é tradicional, mas a informação com inúmeros metadados associados a ele. Você tem informações que vêm dos bancos de dados, informações que vêm, sim, do texto completo, do dado não estruturado, e a informação que vem de banco de dados. Qual é hoje a demanda da engenharia para esses processos? Envolve dois aspectos. O primeiro é o low-code, que são aquelas ferramentas que permitem que você pegue essas informações que estão no markup, ou no banco de dados, ou no dado estruturado, mas que devidamente foram classificadas de forma inteligente pela inteligência artificial. E essas informações são devidamente... você pode criar regras para que todos os sistemas que tramitem, que cumpram os seus objetivos a partir dessas informações. Então, você cria fluxos, você cria regras de trabalho, você cria dashboards, você cria um monte de coisa, informações necessárias para a tomada de decisão, mas baseadas nesse low-code, em algo que o profissional que é de engenharia, ele não precisa ter as siglas na cabeça, aquela história da sigla que eu falei, ele não precisa saber a codificação de baixo nível, ele entende o negócio. Ele não precisa ter um código perfeito. Veio da Alemanha o equipamento, ou veio lá dos Estados Unidos, perdeu, porque o código não é igual. Não precisa se preocupar com isso. Por quê? Uma vez que está tramitando isso corretamente e tem um low-code para definir as regras,
ele já consegue trabalhar. Então, a gente está vivendo um momento de revolução da engenharia, onde certos parâmetros que eram absolutos, do tipo, nós temos uma plataforma só, com um software que a gente vai usar em todos os lugares. Pô, mas e no celular, eu consigo usar esse software da mesma forma? Ah, não. O meu diretor consegue acessar isso. Ah, deixa eu fazer uma instalação na máquina do diretor. Pô, qual é? Eu não quero isso. Eu quero dar acesso a ele. Então, todas essas quebras de paradigma de uso da tecnologia, que são tecnologias de tomada de decisão, porque está muito ligado à produção, à manutenção, o desenvolvimento, e a inteligência artificial para fazer o trabalho que a gente não consegue mais fazer manualmente, porque não dá conta de tamanha diversidade. Então, a diversidade de plataformas, a diversidade de fontes de dados, a diversidade de formatos de informação é tão grande que a gente não consegue mais padronizar e criar regras manuais, daquelas tradicionais, para cumprir esses objetivos. Então, as novas demandas da tecnologia, de engenharia, são exatamente essas, que envolvem o low-code para dar empoderamento ao engenheiro, à pessoa. E não é só o engenheiro e o executivo também. Porque, às vezes, o projeto rodava pela engenharia e o executivo não tinha acesso. Não, mas é porque você precisa ter instalado essa máquina aqui, esse software aqui, e o cara não tinha. Não, tudo bem, isso é só engenharia que tem que se meter. Não, então agora o executivo pode opinar e ver o que ele tem competência, obviamente, e o engenheiro também. E a inteligência artificial, que vai fazer com que as informações que não estão claras e devidamente classificadas dentro de um padrão, porque as empresas hoje não são mais tão importantes assim, infelizmente. Você não pode dizer, eu tenho uma empresa e todas as normas vão seguir o que a empresa está dizendo, porque tem fornecedores de todo mundo e esses fornecedores vão usar seus critérios. Então, a inteligência artificial vai criar uma nova padronização própria, e isso é o grande debate, a grande mudança que está acontecendo. A vantagem nessa mudança tecnológica que está acontecendo hoje é que não é uma mudança do tipo, o mundo acabou, vamos trocar todas as plataformas. É o contrário. As plataformas estão aí, são úteis e eficientes, e a gente vai poder compatibilizar todas elas. Então, isso é a parte bacana dessa novidade. É isso. Muito bom. A gente tinha combinado internamente de cada palestrante ter 10 minutos, viu? Eu agradeço aí a Maria Luísa, mas eu vou pedir, a gente vai ter que quebrar o protocolo em função de uma necessidade. Eu gostaria de convidar aqui o colega Robert Jansen, fazer uma homenagem, peço a compreensão aqui dos nossos panelistas. Então, eu quero chamar aqui o Carlos Duque, gerente de projetos de área digital da Transprec, para fazer uma homenagem especial a você, Carlos Duque, por todo o trabalho que a Transprec tem feito dentro do contexto de fazer com que o nosso segmento de óleo, gás e energia esteja caminhando junto com a transformação digital que a gente vive na sociedade. Então, eu queria, por favor, uma fotografia aqui, uma homenagem especial. Uma salva de palmas, por favor. Bom, convidar então o Otto Machado, da Profits, CEO da Profits, falar um pouco sobre a predição de erros em projetos de engenharia. Tá? Pedir a compreensão, Otto, dos 10 minutos, para a gente poder ter algum momento de perguntas dos participantes. Tá bom? Alô. Muito obrigado. Ok, tem uma apresentação aqui, então dá licença que eu vou levantar. O painel está aqui. Pessoal, primeiro, é uma honra estar participando desse evento tão importante que já faz parte da tradição, né, desse setor de tecnologia dentro do mercado de óleo e gás. Obrigado, Maria Luísa, obrigado, Sérgio, pelo convite. Obrigado pela paciência de todos, né, de estarem aqui. E eu vou correr um pouco, porque só tenho 10 minutos, tem bastante informação aqui para falar. Primeiro, me apresentar um pouquinho. Eu sou também engenheiro civil, tenho especialização também em inteligência computacional e tenho bastante experiência em projetos de engenharia. Já atuei, inclusive, como calculista. Eu sou formado em engenharia civil com ênfase em cálculo. E hoje eu sou sócio e diretor da Profits Consulting, que é uma empresa especializada em gestão de conteúdo. Bom, o que eu vou apresentar aqui é um software, um sistema
que tem o objetivo de melhorar o desempenho de projetos de engenharia através da antecipação de potenciais erros recorrentes que ocorrem nesses projetos. Eu vou explicar como. Nós vamos passar pelos seguintes pontos. O que é um sistema especialista? Eu vou explicar o que é um sistema especialista, depois eu vou mostrar a metodologia que nós utilizamos, em seguida, como que nós implantamos isso, e, finalmente, apresentar alguns resultados práticos para demonstrar realmente o benefício dessa solução, dessa ferramenta. Vamos falar, então, sistema especialista. Sistema especialista é uma metodologia, uma técnica dos primórdios da inteligência computacional. Talvez seja um dos primeiros algoritmos, uma das primeiras metodologias utilizadas. Essa metodologia ela consiste em você obter um banco de dados e aí pegar conhecimento de especialistas em determinado assunto, codificar esse conhecimento através de regras de if, else, se não faça isso, se não faça aquilo, você cria um código, aplica em cima desse banco de dados e gera informação. Então, basicamente, essa é a definição de um sistema especialista. Vamos falar agora da nossa metodologia da aplicação de um sistema desse dentro do ambiente de engenharia. Qual foi a nossa base de dados, então, nesse caso? Nossa base de dados foram respostas que foram dadas em listas de verificação de documentos de engenharia. Eu vou explicar um pouquinho disso melhor na sequência, mas, então, a nossa base foi essa. As respostas que eram dadas em listas de verificação dentro de um ambiente, de um projeto de engenharia. E os nossos especialistas, no caso, pessoas experientes, verificadores, profissionais sêniores do ambiente de projeto, passaram, então, informações de como a gente deveria segregar, aglutinar, agrupar essas informações. E aí nós acabamos gerando alertas para avisar aos profissionais de projeto o que eles deveriam ter atenção em cada tipo de documento e em cada disciplina do projeto. Bom, essa questão da obtenção, então, dos dados de checklist funciona assim. Esse aqui é um exemplo de um fluxo padrão dentro de um projeto de engenharia. É um fluxo simplificado. Você tem a etapa de elaboração, verificação. Então, a pessoa elabora o documento, manda para a etapa de verificação. Na etapa de verificação, geralmente um profissional sênior, ele responde uma lista de verificação, um checklist, identificando pontos que foram atendidos ou não atendidos naquele documento. Isso é feito para desenho, memória de cálculo, folha de dados, todo tipo de documento que envolva um projeto de engenharia. Esses checklists, em geral, são perdidos. Você preenche ele uma vez só, depois você grampeia ele no documento e deixa ele guardado. Ou seja, essas informações eram desperdiçadas. Você não criava um ciclo de reaproveitamento dessas informações. E é isso que a gente passou a fazer. Então, depois que a verificação é feita, se o documento está ok, ele vai ser liberado para ser emitido, ser enviado para o destino final dele. Se não estiver ok, ele volta para uma revisão e passa por um novo ciclo de verificação. E você pode ter documentos com vários ciclos, se a qualidade da produção do documento não for boa. Em relação às regras, nós, conversando com os especialistas, nós identificamos que esses checklists eles precisavam ser agrupados e classificados com base em informações dos profissionais e dos próprios documentos. Então, se o profissional é um sênior, se ele é um júnior, se ele participa da disciplina de civil ou de tubulação, o tipo de erro que ele pode vir a cometer é diferenciado, então os alertas têm que ser diferenciados. A mesma coisa para o tipo de documento. Se for uma memória de cálculo, o tipo de erro é um. Se for um desenho, o tipo de erro já é outro. Então, nós pegamos as respostas desse checklist, aplicamos essas regras de segregação, e aí o que nós fizemos foi começar a apresentar alertas. Antes, o elaborador elabora o documento, antes dele enviar para a etapa de verificação, a própria ferramenta já avisa a esse elaborador quais são os pontos que ele tem que ter uma atenção especial. E, com isso, o documento chega com uma qualidade melhor para a verificação é mais rápida e não precisa voltar o documento para uma revisão. Com isso, você ganha muita agilidade no processo. Uma coisa que a gente descobriu também é o seguinte: se você não tiver dados
representativos de uma determinada combinação, você pode ir simplificando, reduzindo essas restrições. Então, se você tem, por exemplo, um projetista que ele é júnior, e eu não tenho dados ainda de desenhos feitos por júnior, eu posso pegar as características de um pleno e apresentar para ele. Então, dá para fazer também algumas aproximações para você sempre ter algum tipo de alerta. Como é que a gente fez a implantação disso? A implantação foi feita num software chamado eClick, que é um software de gerenciamento de projetos, que é um software, inclusive, de mercado. Ele tem algumas características. Você consegue fazer pesquisa pelo conteúdo de documentos, comparação de versão de documentos, controle de fluxo de documentos, alerta de prazo, lista de verificação, assinaturas também em documentos. É uma plataforma que tem todos esses recursos, além da predição de erro que eu vou mostrar agora. É um software que vem sendo bastante utilizado na área de óleo e gás, né? Temos vários exemplos aqui de utilização, e também ele é composto por outros módulos, além do módulo documentos. Dentro desse sistema, então, nós temos uma tela, né, uma parte em que o verificador, na hora que o documento chega para ser verificado, a lista de verificação já está ali, já está configurada. E o verificador, então, ele marca os itens que foram atendidos e não atendidos dentro do sistema. Com isso, a gente passa a gerar, então, a nossa base de conhecimento, a nossa base de dados, que depois vai ser aplicada aquelas regras de classificação para gerar os alertas. E os alertas, então, são apresentados assim, né? O elaborador prepara o documento. Na hora que antes dele enviar para verificação, o próprio sistema já avisa ele: olha, Otto, você prestou atenção para esse ponto. No caso, só tem um item ali marcado, mas normalmente a gente mostra alguns, né, os mais representativos, para evitar que esse erro se repita dentro do projeto. E, por último, apresentar os resultados, né? Nós colocamos esse algoritmo em prática. Como é que foi feito isso? Nós pegamos um cliente nosso da área de engenharia, que faz projetos, e combinamos com ele esse exercício, né? Pegamos 2 projetos similares. Em um, a gente implantou esse sistema de predição de erro, no outro, não. E aí, com isso, a gente conseguiu alguns resultados muito interessantes. O primeiro foi esse aqui, ó. Média de itens de checklist com erro. Houve uma redução em percentual, houve uma redução de 34% para 18%. Isso quer dizer o seguinte: um checklist, por exemplo, com 20 itens verificados, sem o algoritmo de predição de erro, a média de itens com erro era em torno de 7. Com o algoritmo, essa média cai para em torno de 4, ou seja, de 7 erros na média para 4 erros no projeto. E um outro item interessante é a média de ciclos de verificação. Quando o documento é elaborado e vai para a verificação, é o primeiro ciclo. Se ele pega um erro e devolve esse documento para revisão, o documento é revisado e volta para uma nova verificação, é um segundo ciclo. Quanto menos ciclo, quanto menor for a quantidade de ciclos, mais rápido o projeto vai sair, maior a lucratividade do projeto. Então, com base nesses resultados, nós fizemos um cálculo aproximado e identificamos que essa redução de horas com verificação e revisão de documentos, ela correspondeu a uma redução de 6,4% do custo do projeto. Ou seja, aumento de lucro, projeto entregue mais rápido, maior satisfação do cliente. Ok? Bom, meus contatos estão aí. Se precisarem de mais alguma informação, fiquem à vontade. Obrigado. Maravilha, Otto. Dentro do nosso período. Bom, agora convidar o Renato Regazzi, representante do Sebrae, conosco aqui, para falar para um tema muito caro, que vai além, né, da nossa área de tecnologia, envolvendo a nossa sociedade, com uma responsabilidade social muito grande. Por favor, Renato. Obrigado pelo convite. Maria Luísa, estão me ouvindo? Não, está ouvindo, mas não está ligado. Alô? Esse está funcionando. Obrigado mais uma vez, Tadeu. Obrigado, Maria Luísa, pelo convite. Parabéns à CESPRO. Aqui fizeram uma mesa de engenheiros. Também sou engenheiro mecânico de origem, UFRJ, e mestrado em tecnologia, gestão tecnológica pelo Cefet. Ok? Eu vou falar sobre um tema hoje que é um tema de futuro e um tema que tem tudo a ver com vocês. Vocês são da área de tecnologia e informação, que é um setor que a gente chama setor transversal. Quer dizer, todos os demais setores utilizam da atividade o serviço de vocês. E esses setores utilizando esse serviço, eles são o quê? Mais eficientes, ganham produtividade, geram inovação. E, nesse sentido,
a gente tem que olhar o que está acontecendo mundo afora e quais são as oportunidades para as próximas gerações, para as nossas e para as próximas gerações. E uma coisa é clara, e a gente já vem há algum tempo já trabalhando nesse assunto, mas recentemente tomou uma proporção muito grande, que é a questão da economia do mar ou economia azul. Ou seja, foi identificado por muitos especialistas já há bastante tempo que o futuro da humanidade, tanto do acesso à proteína, quanto à energia e outros recursos, virão do mar, virão dos oceanos. É porque é uma questão quase que matemática, né? 70% da Terra é mar. Então, não seria uma novidade. E interessante, quem gosta da física, né? Os engenheiros estudam bastante essa temática, os fractais, né? E aí tem a reprodução do universo no átomo, etc. Mas, coincidentemente, o corpo de vocês tem 70% de água. Interessante esses comparativos. Então, isso sinaliza para a gente oportunidades que, para nós aqui no Brasil, são importantíssimas do ponto de vista do pequeno empreendedor, do médio, do grande empreendedor, para explorar esses recursos oceânicos, esses recursos marítimos. Nós temos 8.000 quilômetros de costa. E o Brasil, ele está de costa para o mar. É mar à vista, não é mais terra à vista. Pelas oportunidades que existem oceânicas, olhando as 200 milhas. O único recurso que a gente explora bem, realmente a gente dá um banho aí no mundo, é a área de energia offshore. Tá? Inclusive, nós temos o maior centro tecnológico do mundo, que é o CEMPS, que fica na Ilha do Fundão. E ele pode servir de exemplo para os outros recursos marítimos que possam ser explorados de forma o quê? Sustentável, que essa é a grande way, né? O grande caminho da humanidade, está sendo discutido mundo afora. Esse ano, essa década vai ser considerada a década dos oceanos, tá? Pela ONU. Pela OCDE foi considerada também, não como década de oceano, mas com os clusters marítimos, as grandes oportunidades de crescimento da humanidade, da geração da indústria. E aí tem questões que não são tão bonitas assim, que são as questões geopolíticas, são os conflitos que a gente vê no mundo afora, na Mar da China, Mar Amarelo. Daqui a pouco vai chegar aqui no Atlântico Sul, se a gente não estiver atento com as nossas riquezas e tirar proveito dela de forma sustentável. Ou seja, fazer com o mar o que nós não fizemos, fazer com o mar diferente do que nós fizemos com a terra, tá? Porque nós exploramos os recursos terrestres não de uma forma sustentável, e a gente está pagando preço hoje para isso. Se a gente fizer com o oceano a mesma coisa que a gente está fazendo com os recursos terrestres, a gente é uma catástrofe completa. Então, o interessante é olhar o mar como realmente geração de emprego e renda, oportunidades, mas de forma sustentável, e nasce o conceito da economia azul, que eu vou pedir para passar o vídeo para vocês entenderem o que a gente está falando e o que a gente está mobilizando de parcerias e empresas nesse contexto da economia azul, da economia do mar. Por favor. Pela Organização das Nações Unidas, que estamos na década dos oceanos, e que tem como objetivo incentivar o desenvolvimento econômico e sustentável do mar. Os oceanos ocupam 70% do planeta e conectam tudo. A indústria naval, o setor de defesa, náutico, pesca, os esportes aquáticos. Sem água, não há vida no planeta Terra. Venha conhecer e fazer parte desta jornada junto com o Sebrae. Das águas, a gente não podia deixar de celebrar e de se empenhar para começar a desenvolver economicamente o que a gente chama de economia azul, blue economy, economia do mar. É um setor que impacta milhões no Brasil e no mundo. Estamos aqui num ambiente náutico, num país que tem tanto potencial para desenvolver atividade náutica, mas a nossa mentalidade marítima é bastante restrita. Como desenvolver isso de forma sustentável, em harmonia com políticas ambientais. Então, a isso se propõe o encontro aqui de hoje. O Sebrae participa ativamente, incentivando as empresas, né, e capacitando essas empresas para que possam estar melhorando o seu atendimento, melhorando o seu relacionamento,
promovendo rodadas de negócios para que esteja melhor preparado para poder atuar exatamente nesse setor. Muito especial, embora triste, para que nós possamos tratar do assunto de água. Eu acho que a natureza já está nos cobrando. Né? Está nos cobrando por falta de cuidado, a falta de zelo que nós temos pelo nosso planeta e por onde vivemos, e aonde vivemos. É uma ironia, né? Você não cuidar do lugar que você vive. O dia da água, né? O Brasil tem água. A água é um bem escasso em vários países, mas no Brasil temos muita água. É um bem, um recurso natural que ainda é muito pouco explorado no Brasil e muitas vezes mal explorado no Brasil. Vou falar sobre a importância das águas subterrâneas. Como tornar visível o invisível. Na verdade, as águas subterrâneas, esse tema é um tema que é o tema na Semana da Água, no Dia da Água, no Ano da Água, foi o tema escolhido pela ONU para evidenciar um problema que viverá o planeta nos próximos anos com relação aos recursos hídricos. Hoje, quando a gente institui um Instituto de Sustentabilidade, o primeiro instituto vinculado a uma federação do comércio, isso mostra a importância que o setor do comércio de bens, serviços e turismo dá a essa pauta, que é a sustentabilidade, como condição ao desenvolvimento econômico do Estado. Verdade, nós estamos de costa por mar em relação ao potencial de seus recursos. Então, o objetivo é discutir, trazer essa questão da importância da água, da sustentabilidade, do cuidado dela e da melhor utilização para que a gente gere emprego e renda e principalmente gere resultados aí para as pequenas empresas que fazem parte dessa cadeia produtiva. Essa embarcação da UERJ, do professor Marcos Baixo, da Oceanografia. Muito obrigado aí pelo vídeo. Então, para concluir, o que vocês viram em relação à economia azul, só tem uma saída para a gente fazer essa economia girar e acontecer de forma sustentável. Maria, é tecnologia, é a Bluetech. E aí vocês vão dar solução para isso. Porque não tem outra forma de a gente ser bem-sucedido tendo um tripé econômico, ambiental e social ao mesmo tempo, sem a tecnologia. Muito obrigado. Bom, maravilha. Bom, primeiro, assim, agradecer aos nossos painelistas, que eles foram fiéis ao cumprimento do prazo aqui, né? O que nos deixou mais 10 minutos para perguntas. Então, eu gostaria de deixar o público, né, dar a vocês aí o privilégio de fazer as perguntas para os nossos painelistas. Quem gostaria, por favor? Se não tiver, eu tenho uma porção aqui. Estou curiosíssimo. Você por último. Espera a plateia, por favor. Quem tem alguma pergunta? Bom, antes da Maria Luísa fazer uma pergunta, eu gostaria de fazer uma a ela. Antes. Tá? Bom, você acredita que o nosso estagiário lá foi citado... Né? Ele não é estagiário, não. Não, foi citado por ele. Eu sei que ele foi citado por ele lá no nosso evento, do Thank. Você acredita que esse estagiário, que a gente chama hoje de inteligência artificial, ele será um líder de projetos no futuro? Então, eu acredito. Eu acredito que muita coisa que hoje é feita manualmente, todo o controle, eu acho que o que vai mudar é exatamente esse controle excessivo, que eu chamo de excessivo, mas é necessário para a segurança, mas que as pessoas vão deixar de precisar fazer isso, porque os gerentes de projetos vão ser as inteligências artificiais. E aí, eu queria falar um pouco desse teu projeto, que é muito bacana, e parabéns por ele, porque a gente fez um projeto semelhante à Live 245, na Petrobras, que eu tenho certeza que você faria também quanto... Porque aqui só tem gente boa na CESP. E o projeto era o seguinte, você pegava uma regra da ANP, uma regra que tinha questões objetivas, numéricas, de valores, inclusive, questões subjetivas, e substituía um ser humano na avaliação. E uma coisa que a gente concluiu, semelhante à conclusão da Profit, é que
as pessoas, os grandes analistas, eles têm especializações e coisas que eles fazem muito bem e outras que eles pecam. Né? É o que você observou. Né? Que, em algum momento, aquele especialista ele não deixa passar nada de errado num determinado assunto. Ele é preciso. Mas, em outros, ele não consegue ter atenção. Porque são coisas muito abrangentes. São muito vastas e ele não consegue olhar tudo ao mesmo tempo, que é aquele checklist, quando é uma coisa mais objetiva, e às vezes mais subjetiva é pior ainda. Então, a inteligência artificial, sim, ela vai conseguir cumprir esse objetivo, dando alertas ou fazendo aquela recomendação inicial, sempre com a supervisão humana. Então, eu acredito que o analista vai ser uma inteligência artificial, acredito. Acredito que eu não vou poder dispensar o humano disso, de supervisionar esse trabalho do estagiário. Ele sempre vai ser um estagiário em aprendizado, ele vai ser muito bom aprendendo, mas tem que ter um profissional que entende os conceitos para trabalhar por cima disso e fazer essa análise. Essa é a minha opinião. Não, bacana. Agora você tem direito de fazer perguntas. Na verdade, eu queria só comentar para o Renato que quem segue aí as publicações dele e já participou de alguns eventos, rodadas de negócios, sabe como que o trabalho da economia do mar está ligado à engenharia. Né? Eu acho que, de todos, é o que mais tem engenharia envolvida. E por isso que a gente fez um painel voltado para a engenharia. Né? Às vezes é difícil, numa apresentação curta, explicar essa profundidade toda, né? Mas eu achei bem bacana botar aqui a Lab 245 e a Profits nesse trabalho junto, porque a gente sabe fazer isso. Né? E esse controle é necessário, não só para a grande empresa monstro, que normalmente são os seus clientes também, é o que está do lado de lá, são as âncoras, né? Mas também as empresas que são altamente tecnológicas, que estão no meio do caminho, querendo se desenvolver e fazer o diferencial. Então, é isso que eu queria Perfeito. comentar. Lembrando dos setores ligados à economia do mar, o setor offshore, exemplo, a náutica, os portos, por exemplo, a pesca, o turismo, tudo ligado ao mar precisa de capacidade tecnológica e engenharia altamente sofisticada, né? Em qualquer lugar do mundo, né? Essa questão, quem dominou essas técnicas por muito tempo, né, e fizeram as grandes navegações foram os portugueses, né? Viraram uma potência mundial na época do mercantilismo. Inclusive, a gente está fazendo uma parceria com eles. Recentemente, tivemos lá com o presidente Florencio da FEComércio e com vários parceiros aqui do governo do Estado, e nós pegamos informações interessantíssimas de Portugal. Eu faço um desafio para vocês, que a gente veio aqui para não só passar informações, mas também de construir agendas futuras de trabalho. Vocês da SESP poderiam criar uma área ligada à Blue Tech. Sim, Blue Tech. Por quê? Porque vocês estão no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é a capital da economia do mar, e a tecnologia vai ser extremamente necessária. Por que não juntar as empresas que estão aqui presentes, que criam departamentos ou criam olhares específicos para essa tecnologia, porque todos vão usufruir dessa economia. E aqueles que não usufruírem dessa economia diretamente podem ajudar a não estragar essa economia, não estragar esse ambiente, vamos dizer assim. Então, é um desafio que eu faço a vocês. Desafio aceito. Peço você que comande esse comitê. A gente vai criar aí o Comitê Blue Tech da CESPRO. Renato, você vai aqui assumir esse comitê no comando. E é importante porque a gente da tecnologia, eu acho que no mundo inteiro é assim, tem aqueles startupeiros, né, que são os caras que têm a ideia, mas se você for ver a história do Vale do Silício, tem pessoas geniais que sabiam fazer tecnologia e tinha um cara que dava ideia. Você é o cara que vai dar ideia, que vai aproximar as demandas da gente e a gente vai sair mostrando o que a gente consegue fazer. Bom, alguém tem alguma participação? Tem? Opa, por favor. Toda essa parte de, vamos dizer, uso do mar, né, enquanto objetivo de negócio para vocês, precisa de autorização da Marinha. Quantas horas de trabalho isso tira do tempo de trabalho de vocês? De ir atrás da Marinha, conseguir autorização para quê? Se vai
os cardumes de peixes vão ser incomodados, se vai ter alguma baleia que o som vai fazer ela migrar para outros lugares, quando era a época de reprodução, essas coisas assim. Quantas horas de trabalho vocês estimam? Ela está fazendo pergunta em termos de regulação, que você deve ser bem especialista no tema. Corretíssimo. A Marinha aqui é a polícia do mar, né? Exerce essa função, principalmente a Marinha Costeira. A Marinha está com a gente nesse projeto. Inclusive, a Marinha é um dos mentores da economia do mar no Brasil. E eles criaram o termo economia azul, eles aprovaram, tem uma Câmara no Congresso Nacional e no Senado, de senadores e deputados federais da economia do mar, eles sacramentaram o termo economia azul, a Amazônia Azul, tá? Na lógica da Amazônia Verde, levando a questão da sustentabilidade. E eles são os protagonistas, por quê? Porque eles sabem, eles entenderam que se a sociedade não olhar os nossos recursos marítimos da forma necessária para o desenvolvimento da sua capacidade laboral para prosperar, não vão ver a importância da Marinha. Isso é interessante, porque para você ter isso tudo e ter essa riqueza, você tem que ter defesa. Você tem que defender isso. E mais, eles perceberam que também, porque é muito difícil a gente falar de defesa no Brasil, um país que não entra em guerra, né? A última foi a guerra do Paraguai, a questão da tecnologia, que a sociedade também não entende o que é a tecnologia na área de defesa, que ela é dual. Várias coisas que nós utilizamos aqui vieram da área militar, doa a quem doer, é uma realidade, é um fato inegável. Então, se você não tem um desenvolvimento tecnológico militar razoável, você tem dificuldade de desenvolver novas tecnologias. E se o setor de defesa olha, e a Marinha vê isso muito, muito plenamente, ela sabe que as tecnologias que ela está montando, tipo no submarino, vão para toda a produção subsídio. Os equipamentos de petróleo e gás vão ficar onde, gente? Vão boiar? Vocês sabem que não, no futuro vão ficar tudo debaixo d'água. Quem é a maior tecnologia subsídio que tem no mundo? É do submarino. Então, dando uma resposta a você, a gente está colado, tem que estar com eles, que eles são os reguladores, sim. Perfeito. Não, bacana. Alguma coisa? Eu queria envolver o Otto Machado. Pode comentar, por favor. Não, a gente está na questão do horário aí. Não queria matar os nossos participantes de fome, mas eu estou dentro do horário dos 40 minutos meus aqui. Eu vou fazer uma outra pergunta, última pergunta para o Otto Machado. Além da funcionalidade de predição de erros na engenharia, que eu fiquei realmente bastante impactado aqui com a contribuição, tem outras funcionalidades que vocês conseguem trazer para o eClick? Como a Maria Luísa falou muito bem, a inteligência computacional ela tem um potencial muito grande, né? E a gente também enxerga que a gente está só arranhando ainda toda a capacidade que a gente vai chegar. Nesse sentido, a gente sempre quer botar alguma pílula ali de uma coisa nova, interessante. Tem uma funcionalidade também muito legal para projetos de engenharia, que não foi apresentada aqui, que é o relacionamento automático dos documentos. Na engenharia isso é muito importante. Você tem um encadeamento dos projetos, né, dos documentos da engenharia. Quando você altera um documento de referência, um arranjo, você faz um strike em vários outros documentos. Você vai impactar em memórias de cálculo que já foram criadas, em desenhos que foram feitos, ou modelos BIM que foram criados. Então, para você evitar que isso aconteça de uma forma descontrolada, o que a gente também desenvolveu é um link automático entre esses documentos. Como é que funciona? A gente captura o conteúdo desses documentos, coloca no banco de dados, a gente vasculha o conteúdo. Se a gente identificar algo que se refira a um outro documento do projeto, automaticamente a gente já cria esse encadeamento. Então, é algo que antes dava um trabalho absurdo para ser feito, esse controle aí de referências, isso chama controle de interferências, né? E que a gente conseguiu automatizar de uma forma bem criativa. Então, dá para fazer muita coisa interessante na área de projetos, sem dúvida. Bom, bacana, eu gostei do termo strike, porque realmente é um... Bom, você queria fazer uma última colocação, que a gente está no horário. Uhum. Aquela minha primeira experiência de ISO 14001 foi... Não era mar, mas era rio. E não é um rio qualquer, né? É um rio quase mar. E toda essa questão é importante. Então, o nosso setor aqui, as nossas soluções, tanto a da Profis quanto a da Labs 45, está muito ligado também à certificação ambiental. Então, a gente ajuda as empresas a manterem-se dentro das regras.
e a interferirem menos no meio ambiente. Porque é a licença mais demorada, que a FINEP, para fazer as liberações, ela exige um conjunto de documentos, entre eles a licença ambiental, né? Ou, quando há dificuldade de dispensa a licença ambiental, a gente tem que botar lá no parecer, né? Essa dificuldade de dispensa a licença ambiental. E é a que demora mais. Bom, respeitando o nosso programa da tarde, aí, eu vou dar por encerrado. Mas, Renato Regazzi, eu fico com uma provocação que eu não vou conseguir colocá-la aqui, mas eu queria conversar muito com você sobre a nossa Baía de Guanabara, que é a água também. Um dos cenários mais bonitos desse planeta. Que está nesse olhar aí, porque a Baía de Guanabara foi tratada até hoje como um esgoto. E detalhe, a gente, não, além de criar todo o impacto de doenças, né, sociais, a sociedade não aproveita um dos melhores ativos do mundo de turismo que nós teríamos, muito melhor que aquela Baía de Sydney na Austrália. Muito mais bonito. Então, mas isso é papo do nosso intervalo, porque eu não vou roubar mais o tempo dos nossos participantes. O livro, mais alguma coisa? Baixar o livro, tá, da Economia do Mar, no site do Sebrae, no meu LinkedIn, pode puxar também, tá? De graça, tá? Assume, por favor. Gente, muito obrigado pela participação de todos vocês. Foi muito instrutivo o que cada um falou aqui. Vou pedir que vocês desçam para bater uma foto. Só para não haver mal entendido, continua amanhã, né? E amanhã vai ter gente top aqui. Como hoje também teve, né?